Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula deste curso de 4MCAD e a aula para hoje tem como tema como configurar um desenho. Esta configuração normalmente tem como objetivo a configuração sempre que desejamos especificar definições individuais para criar um novo desenho ou quando desejamos modificar um desenho que foi criado a partir do modelo ou de um template, tópico que já falámos numa das aulas anteriores e ao qual vamos voltar para debater ainda algumas funcionalidades mais sobre estes modelos ou templates, como queiram chamar. Então, existem uma série de funcionalidades interessantes que necessitamos de ver, sendo a primeira das quais aquilo que nós chamamos de layers ou níveis, como conheçam. E serve esta lição então para vos mostrar que podemos definir qual o nível ou o layer corrente para este novo desenho ou para modificar alguma coisa que tenha sido previamente aberta. Então podemos aceder a esta configuração dos layers de vários modos, sendo o primeiro este botão que está aqui, que diz Explorar níveis. E o Explorar níveis permite aceder a esta caixa de diálogo que mostra quais os níveis que temos definidos, eventualmente criar outros níveis novos e depois, naquele que quisermos, colocar este vistezinho que indica o estado de nível ativo ou nível corrente. Portanto, basta para isto em cima do nível que tivermos aqui definido para corrente, botão do lado direito e fazer atual. Ok? Portanto, podemos aceder a esta caixa de diálogo, como eu disse, de várias maneiras, sendo uma delas este ícone nesta barra de ferramentas. Podemos vir também através do menu Formatar e Explorar Desenho, vem exatamente ao mesmo sítio. Ou podemos ainda escrever aqui o Xplayers, que vai chamar exatamente também a mesma caixa. Portanto, são vários modos de obtermos a mesma caixa de diálogo para fazermos esta configuração. Sobre os níveis ou layers, iremos ter depois aulas específicas para vermos o que é que isto faz e como configurar, como trabalhar com eles e como tirar o melhor partido destes níveis. Além dos níveis, podemos configurar uma panóplia de opções, a qual pode ser acedida aqui através do menu Ferramentas e temos depois ajudas de desenho. E estas ajudas de desenho abrem esta caixa de diálogo que tem outras configurações, não aquelas que vamos ver aqui hoje, mas que, por exemplo, onde queremos ver, temos aqui criação de entidades, e esta criação de entidades tem uma série de situações que podemos definir, entre as quais também o nível por defeito que queremos, o tipo de linha, podemos escolher aqui de uma lista diferente de tipos de linhas. Temos só aqui estas 4, mas obviamente temos uma enormidade de outros tipos. Os tipos de linhas têm aqui uma particularidade que tem a ver com o facto que temos que carregá-los primeiro para a memória, porque quando abrimos um novo desenho, se não tiver definido no nosso modelo, ele não carrega esses tipos de linha disponíveis para a memória. Então teremos que fazer qualquer coisa deste género, vir aqui ao controle do tipo de linha, adicionar tipos de linha, podemos escolher um ou mais de todos estes que estão aqui disponíveis, fazer OK. A partir deste momento ele está disponível aqui e podemos então, quando fazemos este trabalho de configurar o desenho, já temos na nossa lista, no caso, mais um tipo de linha ativo. Obviamente podíamos carregar não um, podíamos carregar uma série deles logo por automático. Podemos também fazer a definição da espessura de tipo de linha por defeito, só visto que está aqui definido. Estilo de impressão, que define aqui uma série de pontos para fazer a impressão, aqui não está aberto neste momento. Podemos selecionar a cor por defeito também, uma qualquer. Escala do tipo de linha,
sendo que a escala do tipo de linha, portanto, isto é a escala normal, portanto, escala 1, ou seja, vai respeitar aquilo que está definido como natural. Reparem, a cor mudou, porque eu pus por defeito, portanto, ela assumiu aqui. Estava eu a dizer, a escala do tipo de linha influencia o modo como as linhas são mostradas. Por exemplo, se eu fizer aqui uma linha com este tipo, centro, ela é mostrada com este aspecto, o qual eu posso achar muito grande ou muito pequeno, ou posso querer aumentar, porque depende como é que eu estou a ver isto, muito ao pé ou muito ao longe, quer dizer, depende do tamanho, depende, a escala depende do tamanho desta linha, que eu não sei qual é. Se eu estiver a trabalhar num desenho muito grande, provavelmente isto ficará muito pequenininho. Portanto, então eu posso modificar esta escala naquela janela para ser algo por defeito, ou posso, por exemplo, modificar as propriedades desta linha em particular, por exemplo, selecionando a linha, modificar propriedades, até para vocês verem como é que isto é afetado. Uma das propriedades que qualquer entidade tem é a escala do tipo de linha, portanto, que está 1 por defeito, que é que lá está definido na outra janela. Se eu colocar, por exemplo, aqui 2, reparem como é, quando fizer Enter, reparem como é que a linha vai mudar. Se repararam, agora temos menos traços. Portanto, na prática, o que aconteceu foi que a linha ficou maior em termos da escala visual. Continuando, portanto, ajudas de desenho. Portanto, ela continua a criar entidades com a escala natural e depois podemos alterá-las à medida que quisermos. Podemos também aqui fazer esta alteração por defeito de outras coisas que têm a ver com as unidades, por exemplo, e podemos definir unidades lineares, escolhendo aqui nesta caixa, do tipo de entidades, do tipo de unidades, escolhendo depois a precisão, que tem a ver com o número de casas decimais, podemos aqui controlar como quisermos. Podemos também vir às unidades angulares, escolher o tipo e, mais uma vez, precisão daquelas que quisermos. Okay? É outra configuração que podemos fazer. Podemos também definir outras coisas que são, por exemplo, o texto. E o texto tem a ver com o estilo que queremos escolher. Não temos aqui muitos estilos, mas podemos explorar outros estilos de texto e carregá-los. E podemos definir, por exemplo, a altura por defeito. Esta altura por defeito, se eu colocar aqui um valor, agora está a 5, posso colocar, por exemplo, aqui um valor de 3. E se eu quiser fazer um texto, não interessa agora exatamente o funcionamento, mas apenas para vos mostrar, quando faço linha única de texto, dou um ponto e reparem, o valor por defeito que aparece é 3, portanto é aquilo que nós estamos a definir naquela caixa. Temos ainda mais uma situação, e é a última, que tem a ver com os limites do desenho. E os limites do desenho é algo que podemos aceder aqui assim, através deste tab de entrada de coordenadas, limites. Os limites definem uma área no desenho que podemos ativar ou não ativar, mas que, estando ativada, nos desabilita, por assim dizer, a desenhar fora dela. Portanto, eu vou criar aqui, para vermos o exemplo, vou criar aqui uma folha com o tamanho A3. Portanto, esquerda inferior 00 e aqui em cima vou fazer 420 por 297, que é um tamanho que corresponde a um tamanho A3. Portanto, eu vou dizer anular entradas além dos limites, ou seja, estou a desativar a possibilidade de desenhar fora dos limites. Então, para eu visualizar bem qual é essa área, vou fazer aqui algo adicional, só para efeitos de visualização, ok? Vou desenhar um retângulo, nem estou preocupado com o tipo de linha que estou a fazer, mas vou desenhar aqui um retângulo exatamente com o tamanho dos meus limites, está bem? Vou aqui desenhá-lo por coordenadas e vou agora maximizar aqui o que eu estou a ver. Portanto, na prática o que eu fiz, só para relembrar, defini uns limites que correspondiam a uma folha A3, mas como o espaço do programa de desenho é infinito, quer dizer, não tenho uma noção de onde é que esse espaço fica, então para tal fiz este retângulo que me coincide exatamente com os meus limites definidos. Então o que é que acontece?
ativei os meus limites e o que acontece é que estou a tentar clicar pontos fora dos meus limites e o programa não deixa. Mas quando eu clico dentro, estou a clicar dentro, deixa. Se estou a clicar fora, não deixa. Okay? Portanto, os limites têm a ver com esta possibilidade que temos de definir uma área no meu espaço de desenho e desativar ou não, não é? Desativar a possibilidade de fazer qualquer coisa fora destes limites definidos. Portanto, isto eram os tópicos que eu tinha para vos falar sobre a configuração de um desenho. Isto depois pode ser, obviamente, e vai ser ligado às definições que venham através de um desenho modelo e mais algumas funcionalidades ainda para falarmos. Mas espero que tenham sido claras essas noções de maneira a que vocês possam ter algumas configurações, pelo menos as básicas mais importantes, quando criam um novo desenho ou quando chamam algo e já têm configurações que vocês não queiram e que necessitam de alterar.